lá. O estudo bíblico que a gente está fazendo é com a temática a providência divina. E o versículo tema, né, desse estudo está em Gênesis 45:5, que diz assim: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Os irmãos de José encontraram com ele no Egito, ele já era governador, amém? E aí José só foi parar lá no Egito, por quê? Porque os irmãos de José venderam ele como escravo, né? E José, conversando com eles, disse: não fiquem chateados nem preocupados, eu sei que eu vim parar aqui foi porque Deus permitiu. Foi Deus quem permitiu, e Ele permitiu para eu poder conservar a nossa família, salvar em vida o projeto de Deus pela vida de Abraão, né? Então é isso aí. Daí o estudo é isso, providência divina. Aleluia. E nós vamos falar hoje sobre o sofrimento humano. Sofrimento humano. Amém? Aleluia. Então vamos lá. A revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária num mundo mau e decaído. Nós vivemos num mundo mau, num mundo decaído. Amém? Aleluia. Então toda pessoa experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida. E daí surge a inevitável pergunta: por que que a gente sofre? Por que que a gente sofre, experimenta os sofrimentos? Não é? É raro uma pessoa falar: eu nunca sofri. Né? Pode não ter sofrimentos grandes, traumáticos, mas algum tipo de sofrimento a pessoa já enfrentou. E sobre essa questão de porquê, eu vou ler aqui Jó 7:17, né? Acho que um dos maiores sofredores que está na Bíblia é o nosso grande servo de Deus aqui, Jó. Jó 7:17 diz assim: o que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigia todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixará de olhar para mim a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Então aqui Jó está perguntando, por que que a gente sofre tanto? O que que aconteceu aí? Pai do Senhor Filipinho, Pai do Senhor irmã Edith, não é? Então vamos lá. E não foi só Jó que fez perguntas. O livro de Salmos capítulo 10, versículo 1, também o salmista faz perguntas. Vamos ver aqui, ó. Ó Senhor, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em templo de aflição? São perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou ler mais uma aqui, ó. Salmo 22, outro que também pergunta, né? Olha lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que fica tão longe? Por que não escuta quando grito pedindo socorro? Aleluia. Dá até para ler mais um aqui, ó. Vamos ler o 74, Salmo 74. Outro servo de Deus pedindo aí para Deus explicar, né? 74, versículo 11 e 12. Por que não quiseste nos ajudar?
Porque fica de braço cruzado. Mas tu, ó Deus, tem sido nosso rei desde o princípio e nos salvou muitas vezes, né? Aleluia. Essas experiências alvitraram o problema do mal e aleluia, e do seu lugar nos assuntos de Deus. Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado, aleluia, do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar no Egito. Vivia no Egito uma vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade e lançado no cárcere e mantido ali por mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Deus pôde permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele, Deus, possa soberanamente controlar tais ações de tal maneira que seja cumprida a sua vontade. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos para a preservação da vida. Não somente sofremos as consequências dos pecados de outros, como também sofremos as consequências dos nossos próprios atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado da imoralidade e do adultério frequentemente resulta no fracasso do casamento e da família do culpado, né? Então, por exemplo, José, ele estava ali com o pai, com a mãe, com os irmãos, vivendo uma vida boa junto com o papai e mamãe. Aí os irmãos dele foram e venderam ele. Venderam ele. Ele foi parar no Egito, era escravo. Lá no Egito, como ele era escravo, a esposa do Potifar quis se deitar com ele para não pecar, fugiu. E ela acusou ele de tentar estuprar ela. Ele foi parar onde? No cárcere. Virou prisioneiro, que era uma condição pior do que a de escravo, né? Em seguida, né, ele foi honrado, mas primeiro ele passou por tantos problemas que não foram ele que cometeu, né? Mas nós sofremos também quando cometemos algo, né? Quantos casamentos foram desfeitos por causa do adultério, por causa de prostituição, por causa, né, de falta de fidelidade, tá certo? O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física, com ferimentos graves ou até mesmo o homicídio de uma das partes envolvidas ou de ambas. Então, a pessoa que deixa a ira comandar a vida dela, uma hora pode ter problema. O pecado da cobiça pode levar ao furto, ao desfalque, e aí quem furta, e quem lesa e quem desfalca pode ser preso, né? O sofrimento também ocorre no mundo, além do pecado de outra pessoa e além do pecado nosso que gera sofrimento, o sofrimento também ocorre por causa de Satanás, o Deus com D minúsculo deste século, né? Então ele tem permissão para executar a obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar as vidas das pessoas. Então vamos ler aqui 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios 4:4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão, a mente bloqueada. Tá certo? Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles,
a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é bom, né? Então, meus queridos e amados irmãos, né? Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, por exemplo, o inimigo cega realmente as pessoas. Hoje eu fui ao mercado que tem aqui próximo da minha casa, vende uma pizza barata, e aí eu fiz o pedido da pizza e a gente fica ali, em frente aos caixas, né? Sem brincadeira, irmãos, sem brincadeira. Eram moças com caixas e caixas de cerveja, rapazes com caixas e caixas de cervejas, mamães com criancinha de colo, com bebidas alcoólicas, sem brincadeira alguma. Eu nunca vi tanta bebida alcoólica passando assim como eu vi ali, né? E o povo levando. E a gente sabe que a bebida alcoólica, ela gera problema. Ela tira a noção da pessoa, ela tira o entendimento, ela esquece das coisas, é complicado, né? E eles felizes levando as bebidas, né? Aleluia. Deus abençoe a irmã Luana Oliveira Gomes. Pai do Senhor, Luana! Ô, glória! Deus abençoe a irmã Alice Barbosa, a irmã Márcia Marcinha, né? Glória a Deus. Então, continuando aqui, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maravilha. Efésios 2, do 1 ao 3. Vamos ler aqui Efésios 2, do 1 ao 3. Oh, glória. Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim, ó. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, né? Então, as pessoas que fazem tais coisas, né, estão fazendo por quê? Por conta desse espírito que controla a vida delas. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimento por causa de demônios que as atormentavam com aflição mental, né? Então vamos ver aqui, ó, Marcos 5:1 é um exemplo dessa tormenta aí, né, que muitas pessoas sofrem. Marcos 5, glória a Deus. Marcos 5, do 1 ao 14. Jesus cura um homem endemoniado, dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa ou Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes entre os túmulos, gritando, se ferindo de propósito com pedras. E ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Olha o diabo pedindo até no nome de Deus, para não ser castigado. E aí ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é multidão ou legião, porque somos muitos.
e pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo, e os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar com aqueles porcos, nos deixe entrar neles. E Jesus deixou, os espíritos saíram do homem, entraram nos porcos, e estes eram quase 2.000, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Amém? Aleluia. Então, aleluia. Nosso estudo, a providência divina. Deus providencia. E muitas vezes a providência de Deus vem em meio às lutas que nós enfrentamos, certo? Lutas que a gente enfrenta por conta de pessoas que nos prejudicam, e lutas que nós enfrentamos por conta dos nossos próprios atos, e lutas que a gente enfrenta por causa dos espíritos malignos. Aleluia. Glória a Deus. Os espíritos malignos geram problemas mentais, de bloquear a mente da pessoa, fazer a pessoa ouvir, enxergar, pensar coisa, cometer coisas sem perceber, sem ver. Mas também os espíritos malignos podem causar enfermidades físicas. Tá certo? Eu vou pegar um caso aqui em Marcos 9,14. Vamos pegar aqui uma situação em que a Bíblia fala em que um espírito maligno colocou a enfermidade em uma pessoa. Marcos 9,14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutiram com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga ele no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus, sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser espírito com jejum e oração. Aleluia. Para concluir aqui, essa parte do estudo de hoje, aleluia. Então, o inimigo coloca problemas mentais e enfermidades no corpo, tá certo? Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é um instigador do mal ou da impiedade. Todavia, Ele, às vezes, permite
o dirige e impera soberanamente sobre o mal a fim de cumprir a sua vontade, levar a efeito seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhes são fiéis. Amém. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então é isso aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amanhã é a última parte desse estudo. Então a gente está estudando aqui, ó, a providência divina. Nesse estudo a gente aprendeu que a providência divina ela serve para a preservação das pessoas, do plano dele, do reino dele. A gente aprendeu que a providência divina gera a provisão de Deus e a providência divina gera o governo de Deus, a direção de Deus. Nós aprendemos hoje aqui que o sofrimento, né? Deus entra com a providência em meio ao sofrimento, e esse sofrimento vem por quê? Por conta da maldade que as pessoas têm para conosco, por conta do nosso próprio pecado e por conta da ação do demônio. A ação do demônio pode ser na mente da pessoa, bloqueando a mente da pessoa, e ela fazendo coisas sem ver, sem perceber, sem pensar, como o gadareno, como pessoas no uso do álcool, de drogas, que acordam no outro dia sem saber o que aconteceu, né? E aí o próprio espírito maligno age também no físico, né? Como um ataque epilético do rapaz que a gente acabou de ler. E, né, Deus não gera o mal, mas ele aproveita tais situações para realizar a obra dele. Tem pessoa que só se converteu quando estava na beira da morte. Precisou passar pelo vale da sombra e da morte para poder entregar a vida para Jesus. Jesus queria salvar, então Deus permitiu que o mal fosse lá e cirandasse com a pessoa. Tem pessoa que só volta para Deus quando fica sem. Quando está com dinheiro, não lembra de Deus. Então, a providência divina, muitas vezes, ela age nas nossas vidas por meio dos sofrimentos que é causado pelos nossos atos, pelos atos dos outros e pelo próprio demônio. Amém? Então terminei aqui essa primeira parte do estudo Providência Divina. Deus abençoe.